Eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7. Por favor, deixe aberto nesse texto de 2 Crônicas, capítulo 7. Abra sua Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7. Bom, meus amigos, nós estamos encerrando hoje a série Em Chamas para Deus. Mas, deixa eu dizer para vocês, a nossa oração continua. O clamor que há no nosso coração continua. Nós queremos viver em chamas para Deus. Quantos querem viver em chamas para Deus? Então, o nosso clamor continua sendo esse: Senhor, nós queremos viver em chamas para Ti. E nós cremos que Deus quer fazer novas todas as coisas. Ele quer nos dar um novo tempo, uma renovação, um vinho novo, uma nova unção, um derramar do Espírito Santo, um avivamento em nossa família, em nossa comunidade e em nossa nação. Você crê nisso? E nós queremos ver esta comunidade em chamas para Deus. E o que significa uma comunidade em chamas para Deus? É uma comunidade avivada. É uma igreja avivada. E o que é que significa uma igreja avivada? O que é avivamento, pessoal? Para nós entendermos o que é o avivamento, vamos ver primeiro o que não é. Então veja, primeiro, o avivamento não é uma emoção. O avivamento não é uma emoção, ou seja, avivamento não tem nada a ver com arrepios, sensações, choro, não. Uma pessoa emocionada não significa que ela está experimentando um avivamento. Não. Segundo, o avivamento, gente, não é um movimento. O avivamento não é movimento. Ou seja, não são os grandes eventos que a igreja faz. Marcha para Jesus, né? Shows gospel, eventos, congressos. Não. O avivamento não se mede pelos ajuntamentos em nome de Jesus. Não. O que não é avivamento? O terceiro, avivamento não são os milagres. Avivamento não são os milagres. Jesus disse, inclusive, que muitos fariam milagres, muitos milagres em nome dele, mas naquele dia, no dia do juízo, ele dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Veja, quarto, avivamento, gente, não se mede pelos templos cheios. Hoje em dia há muitas igrejas cheias de pessoas vazias. E muitos templos estão lotados de pessoas que vivem longe de Deus, afastadas do Senhor. E quinto, avivamento, gente, não é manifestação de dons espirituais. Tem gente que pensa que uma igreja avivada é aquela que manifesta os dons espirituais, mas deixa eu dizer para você que a igreja de Corinto era conhecida por seus muitos dons espirituais, de línguas, profecias e maravilhas, mas era uma igreja carnal. Então veja bem, queridos, avivamento não é uma emoção, não é um movimento, não são os milagres, não se mede pelos templos cheios, não é a manifestação de dons espirituais. Então o que é? O que é? Gente, guarde dois verbos que aparecem na Bíblia. O que é o avivamento? Há dois verbos que aparecem na Bíblia: avivar e vivificar. Você pode repetir comigo?
Avivar e vivificar. Esses dois verbos. Deus aviva e Deus vivifica. Então, gente, sempre quando você encontrar esses verbos, significa que Deus trouxe alguém da morte para a vida. Que Deus acordou a igreja que estava dormindo. Que Deus renovou a vida de uma pessoa sem esperança. Meus irmãos, o verdadeiro avivamento mexe com o interior da pessoa, com o seu caráter, com a sua história e com a sua vida. E nós nessa comunidade queremos experimentar este avivamento, o verdadeiro avivamento, e queremos viver em chamas para Deus. Você pode dar glória a Deus bem forte? Mas eu quero ler esse texto com vocês, de 2 Crônicas, capítulo 7, por favor. Versículo 11 em diante. Olha o que é que diz. Quando Salomão acabou, de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, este é um dos textos mais fortes do Velho Testamento. A Bíblia diz que o rei Salomão foi o homem mais sábio da história. O seu pai, o rei Davi, ele teve um desejo. Qual era? Edificar uma casa de oração para que o povo pudesse adorar a Deus. Mas por Davi ser um guerreiro e ter matado muita gente, o que aconteceu? Deus chama Davi e diz o seguinte: olha, Davi, eu não vou permitir que você levante esta casa por causa do sangue que você derramou, mas eu vou dar esse privilégio ao seu filho Salomão. E o templo, então, gente, foi construído por Salomão. Um templo maravilhoso, um templo bonito, majestoso, encantador. E quando o templo ficou pronto, havia muita alegria e uma grande festa em Israel, que durou 23 dias, queridos. O sonho de Davi tinha se realizado. O sonho de Davi tinha se realizado. E Israel, naquele momento, se alegrou. Como nós também nos alegramos quando esse prédio aqui foi adquirido e consagrado a Deus há 42 anos. Como nós festejamos naquele momento, quando entramos neste lugar. Israel estava assim, estava em festa. E aí então, Deus enviou uma mensagem ao povo através de Salomão, pessoal. E foi esta palavra que nós acabamos de ler. Foi justamente esta palavra. Sabe, queridos, eu creio que hoje Deus também está chamando o povo que se chama pelo seu nome. Ou seja, o povo cristão, que se diz cristão. Mas eu fico pensando, né? Como cristãos, qual é a diferença que nós temos feito em nossa nação, pessoal? Qual é a diferença? Será que efetivamente a violência e a criminalidade têm diminuído e o desenvolvimento humano aumentado, pessoal? Será? Será que
Será que há mais unidade nas famílias e menos divórcios? Será que os jovens estão abandonando as drogas? Será que a sociedade está mais justa? Está mais digna e honesta, pessoal? Hein? E Deus aqui, queridos, estava dizendo o seguinte. Deus estava dizendo assim para aquela nação: ei, parem aí vocês. Parem. Vocês que estão celebrando a inauguração desse templo. Parem. E eu creio que hoje Deus está dizendo para mim e para você: ei, parem vocês aí na comunidade da graça. Parem vocês no Brasil que estão vibrando com o crescimento numérico dos evangélicos. Parem vocês. Porque a verdade, meus queridos irmãos, é que nós crescemos muito em número, mas pouco em profundidade e intimidade com Deus. Muito pouco. A maioria dos cristãos hoje são aqueles que vão aos cultos nas suas igrejas, nas suas congregações, para assistir culto, para fazer as suas orações, dar suas contribuições e depois vão para casa. E aí a vida continua. Pura religiosidade. E aí eu fico pensando aqui, meus queridos, é isso que Deus espera realmente de mim e de você? É isso que Ele quer de mim? É isso que Ele quer de nós? Como é que está o nosso relacionamento com Deus, queridos? Como é que está a sua vida com Deus? Nós temos vivido em chamas para Deus? Hein? Agora, meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, eu quero destacar com vocês o versículo 14. Qual é o versículo? 14. Mostra para a gente 4 coisas que nós temos que fazer para nós experimentarmos um verdadeiro avivamento e vivermos em chamas para Deus. Há 4 coisas. Você pode ler o versículo 14 comigo mais uma vez? Vamos lá? Vamos todos juntos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Diga aleluia. Você pode ler mais forte ainda? Vamos lá, é um versículo apenas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós temos que fazer? Gente, esse versículo aqui nos aponta 4 caminhos importantes. 4. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeiro, nós temos que nos humilhar. Nós temos que nos humilhar. Se nós realmente queremos um avivamento e viver em chamas para Deus, nós temos que nos humilhar. E o que é humilhar-se, gente? É tornar-se humilde. Ninguém nasce humilde, mas escolhe ser humilde. E humildade o que é? É descer da nossa altivez e arrogância. Humildade é deixar o nosso orgulho e vaidade. Humildade é reconhecer a grandeza e a soberania de Deus. Humildade é nós nos colocarmos diante de Deus e dizer o seguinte: Senhor, só Tu és Deus, eu não sou nada, eu sou pó, eu sou barro. Isso é humildade. Gente, que Deus nos livre do sentimento de onipotência. E o que significa isso? O que é esse sentimento? É aquele sentimento que alguns têm de que todos podem morrer, menos eu. Eu viverei, porque eu sou muito especial. Que o Senhor nos livre desse sentimento. A gente diz que em Roma, quando o general ganhava a guerra, ele entrava debaixo do arco do triunfo e ele era recebido pela multidão e pelo imperador que iria saudá-lo. Aí conta-se, meus irmãos, que nesse trajeto, os imperadores romanos, eles colocavam escravos nas bigas dos generais romanos que triunfavam nas batalhas, e aí, para dizer uma só frase, em latim: memento mortale est.
Você consegue repetir essa frase? Memento mortale est, que significa, lembra-te que és mortal. Então veja bem, o general vencedor de batalhas, voltando para casa, passava debaixo do arco do triunfo, a multidão ia aplaudindo junto com o imperador que ia recebê-lo. E aí estava lá um escravo na frente dele, enquanto ele era recebido pela multidão e sendo aplaudido, o escravo ficava assim, memento mortale est, memento mortale est, memento mortale est, memento mortale est. Lembra que você é mortal, menos, você é mortal, você é mortal. Portanto, deixa eu dizer uma coisa, toda vez que você receber um aplauso, memento mortale est. Lembra-te que és mortal. Esse era o antídoto da arrogância. Gente, Deus espera, meus queridos, que tenhamos um coração humilde. Você sabe que todos os problemas que nós enfrentamos na vida são apenas filhos do nosso verdadeiro problema, que é o orgulho, a soberba, a altivez. Veja, as guerras, as matanças, as maldades, as crueldades, a desonestidade, os divórcios, enfim, os assassinatos surgem por causa do orgulho. Aí está. E Deus espera que tenhamos um coração humilde na sua presença e que reconheçamos que somos pecadores e que precisamos da sua graça e misericórdia. É por isso que nesta manhã nós não chegamos diante de Deus batendo na porta dos céus, exigindo e determinando para Deus o que Ele tem para fazer na nossa vida. Eu determino, eu exijo, eu quero dar aquilo que é meu. Não. Se hoje nós juntos aqui como igreja formos bater na porta dos céus é para dizer, Pai, tem misericórdia de mim, não me trata segundo aquilo que eu mereço, mas me alcance com a sua graça, com a sua bênção e com o seu favor. Louvado seja o nome dEle. Em nome de Jesus. Gente, o grande rei Davi entendeu muito bem o que era ser humilde, porque o seu pecado o humilhou. Ele cometeu um erro gravíssimo. Ele adulterou, ele traiu o seu reino, conspirou contra o seu próprio companheiro, foi cúmplice de um homicídio. Mas sabe o que me impressiona na vida deste homem? Um homem cheio de autoridade, poderoso naquela nação. É que ele teve hombridade de se despir da sua coroa, da sua farda e se humilhar na presença de Deus, queridos. E ele dizia diante de Deus, ele dizia, Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu pequei contra ti, eu desagradei o Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Meus irmãos, isso é humilhar-se. Mas a Bíblia diz que há um tipo de gente que Deus abomina, que Deus rejeita. É gente de coração altivo, arrogante, gente vaidosa, gente que não ama e não reconhece Deus como Deus. Meus irmãos queridos, comunidade da graça, nós precisamos fazer o mesmo que Davi fez. Nós precisamos, ele se humilhou e ele clamou a Deus dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E eu pergunto para você, você já fez isso? Quantas vezes você fez isso? Você já fez isso? Porque a gente tem dificuldade, meus irmãos, de nos humilharmos diante de Deus. Mas eu quero dizer a você, e ouso a dizer, que se você quer ter uma vida abençoada, você tem que quebrar esse seu orgulho, arrogância e se humilhar na presença de Deus. Posso ouvir um amém da igreja aí? Olha, queridos, tem muitos casamentos desfeitos, famílias destruídas, relacionamentos quebrados por causa do orgulho. Pessoal, tem muita gente que sai da igreja porque não acertou os seus problemas. E sabe qual é o argumento? Fechou um ciclo. Esse é o argumento que se usa. Não, pastor, estou saindo da igreja porque fechou um ciclo na minha vida. Eu nunca vi fechar ciclo na família. Não.
Em outra coisa, ok. No seu trabalho, ok. Mas na família. Imagina eu chegar lá para meu pai, hoje, junto com minha mãe, e dizer assim, viu pai, mãe, quero dizer para vocês que fechou um ciclo meu aqui com vocês. Tchau, nunca mais. Fechou um ciclo. Ah, e detalhe, amo você, viu? Detalhe. Não, porque sempre tem essa frase, pessoal. Olha, a comunidade é maravilhosa, a comunidade é fantástica, amo vocês, vocês são nota 10. Mas você vai ficar com a gente? Não, não vou ficar. Mas por quê? Fechou o ciclo. E pensa que a gente é bobo. Pior de tudo é achar que a gente é tolo. Não é fechou o ciclo, é o seu orgulho. É você que precisa aprender a acertar os problemas. Porque enquanto você ficar nesse seu pedestalzinho, dessa sua arrogância, você não vai ser abençoado. E você pode mudar de igreja, vai para cá, vai para lá, muda para aqui e para acolá, e a sua vida não vai ser abençoada. Por causa da soberba do coração, porque Deus não está nesse negócio, pessoal. Aprenda a acertar os problemas. E o pior de tudo, sabe o que é? É que a gente fica culpando os outros, nunca é a gente. Não, porque o fulano fez isso comigo. Ah, é o pastor que não me deu atenção. Ah, é o líder que falou tal coisa, que não me deu a atenção que eu tanto merecia. Ele que não olhou para mim, ele que não ligou. Tá, e o que você fez? Então, gente, isso é orgulho. Isso é soberba do coração. É tempo, meus irmãos, de nós nos humilharmos. É tempo do quê? Nos humilharmos. É isso que Deus disse para Salomão. Sabe o que Deus estava dizendo para Salomão aqui? Salomão, eu quero mais do que um templo. Eu quero mais do que uma casa. Salomão, eu quero que vocês estejam na minha presença. Se quebrantem, confessem os seus pecados e tenham um coração humilde diante de mim. É isso que Deus quer de cada um de nós, queridos. É isso que Ele espera de cada um de nós. E eu pergunto, você quer viver em chamas para Deus? Sim ou não? Então humilhe-se. Humilhe-se na presença do Senhor, porque Ele resiste ao soberbo. Ele se opõe, Ele se afasta, Ele resiste. Mas ao humilde Ele concede a sua graça, a sua bênção e o seu favor. Louvado seja o nome dEle. Você pode aplaudir mais forte ao Senhor? Olha o que é que está dizendo o texto. O Senhor está dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, segundo, orar. Se nós queremos, queridos irmãos, se nós queremos uma igreja avivada e vivermos em chamas para Deus, nós temos que orar. Não é palavra de homem, é palavra de Deus, pessoal. E eu quero te dar uma boa notícia nesta manhã. Quantos gostam de boa notícia? Hoje nós podemos falar com Deus. Hoje nós estamos diante do Pai Nosso, do Abba, Paizinho querido. Assim Ele era chamado por Jesus. É o Pai Nosso, Paizinho querido. E foi o próprio Jesus que abriu este caminho, como nós ainda ouvimos aqui o Guga citando. O véu que separava, não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos, nós, comunidade da graça, aqui para render louvor, adoração, exaltação, glorificação ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Levante um aplauso de exaltação, de glorificação a Deus. Você pode levantar o seu grito de alegria e de júbilo. Queridos, Cristo quebrou toda a barreira. E agora eu e você temos livre acesso à presença de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Nós não precisamos agora do pastor para orar, do missionário, do líder, do apóstolo, do pai apóstolo, do patriarca, sei lá o que for.
Nós não precisamos, porque hoje eu e você temos livre acesso à presença do Pai. Nós podemos falar diretamente com o Pai. Nós podemos confiar nele como um amigo. Ele nos ouve, ele refrigera nossa alma. Portanto, nesta manhã, abra a sua vida, abra o seu coração, a sua mente e ore, e ore, e ore, e ore com confiança. Ore com confiança. Você sabe, queridos, que a arma mais poderosa que nós temos é a oração. Esta é a arma mais poderosa. Muitos buscam ajuda em tantas outras coisas e até pessoas. É verdade. Mas nós temos um Deus vivo. Um Deus que vê. Um Deus que ouve. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. A Bíblia diz que o Senhor ouve o nosso clamor. Ele ouve. Ele é um Deus que está vivo e Ele está presente aqui nesta manhã. Ele se faz presente em nosso meio. Você crê nesse Deus vivo e verdadeiro? Alguém já disse que quando você trabalha, você trabalha. Quando você ora, Deus trabalha em seu favor. Gente, quando você ora, há uma revolução no mundo espiritual. Deus age por meio das orações do seu povo. Então busque a Deus de todo o seu coração e Ele te ouvirá. E Ele está dizendo aqui para mim e para você nesta manhã: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Deus está dizendo: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Salmo 50, versículo 15, o salmista, no Salmo 120, versículo 1, ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. E Ele me ouviu. Então fale com Deus, abra o seu coração, diga tudo para Ele. Diga hoje aquilo que você está sentindo, as tuas dores, as tuas tristezas, as tuas decepções, as tuas frustrações, os teus pecados. Queridos, nós temos um Deus que é Pai. É amigo, um Deus que nos acolhe, que derrama o seu bálsamo de amor sobre cada um de nós. Mas atenção, queridos, Satanás vai fazer de tudo para que você não ore. Ele vai. Ele vai dizer para você o seguinte: trabalhe primeiro e deixe a oração para depois. Vá trabalhar, saia, trabalhe. Mas ore depois. E aí o que acontece? O dia passa e você nem percebe que não falou com Deus. Gente, porque o diabo ele sabe que a oração é a arma mais poderosa que nós temos. Então ele vai fazer de tudo mesmo para que você não ore. E eu quero dizer para você que mesmo que surjam problemas na sua vida, continue orando. Está vivendo situações difíceis? Ore. Está vivendo uma crise na sua vida, na sua casa, com os seus filhos, no seu casamento? Continue orando, porque aqueles que estão em Cristo, queridos, são mais do que vencedores. Diga aleluia. E meus irmãos, quando você apresenta a Deus em oração as tuas dores, as tuas necessidades, Ele te ouve, Ele te responde. John Stott, um grande teólogo, ele diz o seguinte: o que o seu amor ordena, o seu poder faz. Ele falando em relação a Deus, ele fez essa declaração: o que o seu amor ordena, o seu poder faz. Gente, Deus não seria Deus se Ele quisesse nos fazer o bem, mas não tivesse o poder para isso. Ele não seria Deus. Agora veja, às vezes, meus irmãos queridos, nós não conseguimos dar algo para os nossos filhos porque nós não temos o poder financeiro para isso. É verdade ou não? Lembro dos meus filhos quando pequeno, quando a gente ia no shopping, eles queriam entrar na loja de brinquedos. E aí vocês imaginam, você que tem filho pequeno, você já sabe o que acontece, a loucura que é. E aí, pai, vinha com aquele presentão assim, aquele brinquedão maior que ele, assim: eu quero esse, pai. Era o mais caro, o maior mais caro. E eu olhava às vezes e falava: filho, não vai dar agora. E aí ele saía às vezes tão chateado.
Por quê? Porque não tinha o poder financeiro para aquilo. Mas, meus queridos, que coisa boa é termos um Pai que nos ama e tem todo o poder para nos abençoar. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que abre as janelas dos céus e abençoa o seu povo. Ele é o Deus que quando fecha portas, ninguém abre, mas quando Ele abre, ninguém fecha. E quando Ele age na sua vida, homem, demônio algum, pode impedir o agir do Senhor. Porque agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Ninguém consegue impedir o agir do Senhor na sua vida. E mais, basta uma palavra. Basta uma só palavra. Se o Senhor liberar hoje uma palavra de vitória para a sua vida, você pode ter certeza que o milagre vai acontecer. E mais, não vai precisar de jeitinhos humanos para parecer o milagre ser real. Para ser verdadeiro. Não precisa do homem, não precisa de mim, não precisa de você. Porque quando Ele faz, é real. É luz, é claro, todo mundo vê. Amém, queridos? Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Os milagres de Deus acontecem na vida daquele que ora. Acontece mesmo, gente. Então você quer viver em chamas para Deus? Se você quer viver em chamas para Deus, tenha uma vida de oração. Mas o texto continua. E agora vem uma terceira coisa aqui, para a gente refletir aqui nesta manhã. O texto diz, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e agora terceiro, e buscar a minha face. E buscar o que, gente? A minha face. Nós temos que buscar ao Senhor. Terceiro, nós temos que buscar ao Senhor, mas atenção, orar não é a mesma coisa que buscar. Porque a gente pode estar pensando o seguinte, será que o texto aqui não está reforçando a ideia anterior? Não é isso não. Aqui Deus está falando de um passo além da oração. Isso é muito importante, gente, porque buscar ao Senhor é estar na presença de Deus e se deleitar nele. Talvez você nunca provou isso, mas eu quero dizer para vocês que isso é plenamente possível, uma pessoa experimentar a presença do Senhor, saber que Deus está naquele ambiente, está naquele lugar, lhe cercando com a sua grandeza e a sua glória. Gente, a glória de Deus se manifesta quando alguém busca a Ele de todo o coração. Meus irmãos, nós estamos clamando por um avivamento na nossa comunidade. É como nós temos buscado, estamos orando todas as semanas, nas quartas-feiras, logo pela manhã, logo cedo, às 6 horas da manhã. Temos lá um link de oração, participe conosco. Temos orado, as mulheres estão orando, a nossa igreja está orando, nós estamos clamando por um avivamento em nossa comunidade. Um avivamento que comece na nossa vida e na nossa casa. Porque, gente, Deus tem grandes coisas para anunciar a nós. Você crê nisso? E Deus só pode fazer essa grande obra se você se quebrantar. Se você entrar com ousadia diante dEle em oração. E se você experimentar a sua glória. Amigos queridos, a Bíblia diz que Moisés viu a glória de Deus no Sinai. Ele viu a glória de Deus. Porém, a Bíblia diz que antes dele subir o monte, Moisés clamou. E ele disse, ó Deus, mostra-me a tua glória. Qual foi o clamor, queridos? Ó Deus, mostra-me a tua glória. Você pode repetir mais forte? Agora, gente, somente quem busca, experimenta a glória de Deus. Ele buscou e experimentou a glória de Deus. Você quer a glória de Deus na sua vida? Na sua família? Hein? Você deseja a glória de Deus no seu casamento? Você deseja a glória de Deus nesta comunidade? Você quer viver em chamas para Deus? Então, você precisa começar a clamar e dizer, Senhor, manifesta a tua glória na minha congregação, na minha casa, na minha vida. Eu quero viver em chamas para ti. Tem que clamar. Mas, gente, a glória de Deus não vem com frases de efeito. Crente gosta de frases de efeito. Do tal do receba. Crente gosta disso.
de frases de efeito. Receba a glória de Deus. Não, a glória de Deus não vem com alguém dizendo receba. Não. A glória de Deus vem sobre corações quebrantados e que permanecem na presença de Deus. É diferente, meus irmãos. Quem vive assim, com o coração quebrantado e que permanece na presença de Deus, essa pessoa tem sede da palavra, tem sede, tem vontade de orar, tem desejo de anunciar as boas novas. E o fogo, ele arde no coração, porque é fogo santo, é fogo do Espírito, é fogo do céu sobre a nossa vida. É como eu falei para vocês na semana passada sobre o profeta Jeremias. Vocês lembram? Jeremias no capítulo 20, versículo 9. Quando Jeremias estava sofrendo demais, ele chega ao ponto de dizer o seguinte para Deus. Ele disse, olha, eu queria desistir. Eu não queria mais falar do teu nome, Senhor. Eu queria abandonar tudo. Eu queria largar tudo. Mas eu não consigo, porque tem um fogo aqui dentro. Tem um fogo que arde. Tem um fogo que queima. E eu não consigo, eu não posso conter esse fogo na minha vida. Porque, gente, é fogo santo, é fogo de Deus, é fogo do céu. E é este fogo que nós queremos aqui nessa comunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos ser incendiados, irmãos. Incendiados pelo fogo santo de Deus. Então hoje você pode pedir a Deus e dizer, Senhor, eu quero este fogo, eu quero experimentar a tua glória. E coisa boa é estar na presença de Deus. Mas eu alerto você, o diabo quer te distrair. Ele vai fazer de tudo para isso. Haverá muitos empecilhos, é a correria do dia a dia para atrapalhar você. E todos nós vivemos nessa correria louca da cidade grande, vocês sabem disso. E parece que a gente não tem tempo para parar e buscar a Deus. As pessoas sempre estão dizendo assim, eu não tenho tempo, eu estou correndo, eu estou fazendo. Mas deixa eu dizer para você, se você realmente quer ver a glória de Deus, você vai precisar, sabe fazer o quê? Ir para o seu quarto, fechar a sua porta e ter um momento pessoal de intimidade com o Senhor. E o Pai que te ouve, que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Ele vai recompensar você. Você quer viver em chamas para Deus? Então busque e permaneça na presença do Senhor. E por último, gente, aqui está. Por último, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a minha face. E agora, se converter dos seus maus caminhos. Gente, nós temos que nos converter. Nós não podemos continuar vivendo do mesmo jeito. Deus precisa fazer algo novo entre nós. Deus precisa mudar a nossa vida, transformar o nosso rumo para a glória do seu nome. Ele precisa fazer algo. Nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos. Amigos, nós não podemos mais manter os mesmos pecados na nossa vida. Nós não podemos. Nós temos que tomar uma decisão hoje firme, séria. Tem muitos crentes que estão metidos com negócios absurdos e obscuros. Cheios de vícios, encrencados, enganando todo mundo, trapaceando, enganando família, amigos, irmãos, vivendo uma vida de mentira para poder enriquecer. Vocês sabem disso. E aí eu fico pensando, que crente é esse que o evangelho não muda? Não transforma o caráter, a mente e as atitudes? Que crente é esse? Gente, Deus não quer igrejas cheias de pessoas vazias. Porque quando o evangelho chega na vida de alguém, o evangelho transforma. O evangelho dá uma nova motivação de vida. O evangelho muda o caráter e faz com que esta pessoa seja sal da terra e luz do mundo. Aleluia. Então, queridos, que os teus vizinhos, que os teus amigos queiram conhecer a Deus por ver na tua vida algo diferente. Aí tem uma família abençoada. Aí tem uma família de Deus. Eu quero conhecer o Deus dessa família. Gente, é este o evangelho que Jesus espera de nós. É o evangelho que muda. O evangelho que transforma vidas. Mas para isso, o texto nos mostra o caminho. Qual é? Se humilhar, orar, buscar e se converter. Mas agora, gente, olha que interessante o texto. Deus disse para Salomão, olha só, presta atenção, aqui nessa reta final, presta atenção.
Deus diz assim para Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu vou fazer 3 coisas, disse Deus. Quais são essas 3 coisas? Está no texto. Primeiro, eu vou ouvir as suas orações, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é um Deus que ouve orações de um coração contrito, de um coração humilde e quebrantado. Mas o pecado e os pecados de uma pessoa, eles podem interromper as suas orações. Nós sabemos disso. Tem oração de muita gente que não passa do teto da casa. Porque o coração é altivo, é arrogante, não é sincero e não se deleita na presença de Deus. Mas o Senhor está dizendo aqui: aqueles que cumprirem essas condições, eu vou ouvir dos céus a sua oração, entrará na minha presença, chegará aos meus ouvidos e eu vou agir na tua vida. Aleluia. Outra coisa que Deus promete aqui: primeiro ele diz, eu vou ouvir as tuas orações. Segundo ele diz, eu vou perdoar o seu pecado. Ah, meus queridos irmãos, o nosso Deus tem um coração perdoador. O nosso Deus é o Deus da segunda chance. O nosso Deus tem um coração mole. Porque Ele é o Deus da graça, da misericórdia. Ele tem um coração voltado para aquele que se arrepende, para aquele que confessa seu pecado. Oh, meu irmão, para aquele que diz: Pai, eu pequei contra ti, eu fui desobediente, entrei por um caminho errado, eu estou vivendo uma vida completamente errada e distante de ti. Pai, tem misericórdia de mim. Deus se volta para este coração e Ele tem misericórdia. O que é misericórdia? É a interrupção do juízo. E Deus interrompe, gente, o juízo e trata com graça um coração quebrantado. E graça é o favor imerecido. Graça é Deus dando tudo a quem nada merece. E Ele diz: eu vou perdoar o teu pecado. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas há uma terceira resposta de Deus aqui, do que Ele vai fazer. Ele diz: eu vou ouvir as tuas orações, eu vou perdoar o teu pecado, e agora Ele diz: eu vou sarar e curar essa terra. Diga aleluia. Deus pode curar a nossa nação, queridos. Deus pode curar o Brasil. Se houver uma pessoa com o coração quebrantado, Deus vai abençoar. Eu creio nisso. É isso que Ele está dizendo aqui. Ele está nos dando uma chance. E veja que esse texto aqui não está falando com os incrédulos, não. Esse texto aqui está falando com o povo dele, o povo de Deus. Se o meu povo, diz o Senhor, se o meu povo, meus irmãos, Ele está dizendo: eu vou ouvir as suas orações, eu vou perdoar os pecados, eu vou sarar a sua terra, eu vou abençoar esta comunidade, eu vou abençoar esta nação por causa do meu povo. Você quer viver em chamas para Deus? É necessário conversão e transformação de vida. Não tem jeito. Eu concluo com vocês nesta manhã. Você está pronto para atender a esses desafios? Está pronto? Você está pronto para esse avivamento? É isso que você quer? Você quer viver em chamas para Deus? Você quer mesmo que a glória de Deus desça sobre a sua vida? Então você vai orar aqui nesta manhã e dizer: Pai, eu quero ver a sua glória, eu quero viver em chamas para Deus. Você vai dizer: Senhor, eu não quero mais ser um crente apenas que frequenta igreja, eu não quero ser apenas uma pessoa que sabe orar, que conhece Bíblia, mas eu quero neste momento, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre esta comunidade a tua glória, em nome de Jesus. E a Bíblia nos garante, irmãos, que se nós nos quebrantarmos, orarmos, buscarmos a face de Deus, o Senhor perdoará os nossos muitos pecados, os nossos erros mais profundos. Ele derramará bálsamo sobre a nossa vida. Ele agirá poderosamente dando graça e unção. E nós veremos a glória do Senhor se manifestando na nossa vida e nesta comunidade para a honra e glória do nome do Senhor. Aplauda Ele nesta manhã. Louvado e exaltado seja o Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor.